Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E nada vos será impossível. Essas palavras registradas no Evangelho ressoam como uma promessa grandiosa e ao mesmo tempo como um profundo mistério. O que poderia significar possuir uma fé tão pequena em tamanho, mas tão poderosa em efeito? A imagem do grão de mostarda não foi escolhida ao acaso. O Mestre, conhecedor da alma humana e das leis da criação, sabia que essa comparação simples, extraída da vida cotidiana, guardava em si uma chave para a compreensão de forças espirituais ainda ignoradas pela maioria. A fé, em sua essência verdadeira, não é um pensamento vago, nem uma expectativa confusa, tampouco um otimismo passageiro. A fé viva é uma convicção profunda, nascida da ligação do espírito humano com as leis da criação que provém da vontade de Deus. Ela não depende de raciocínios complicados, nem de provas materiais, mas se fundamenta no saber interior que desperta no íntimo quando o ser humano se abre para a verdade. É como uma semente lançada em solo fértil, invisível no início, mas carregada de força vital, capaz de romper a terra, crescer e tornar-se árvore, que dá sombra e frutos. Assim também a fé verdadeira contém em si uma potência que não vem do homem, mas da ligação com a fonte de toda a vida. No entanto, muitos interpretam mal essa palavra de Jesus, esperando dela efeitos puramente externos, como se a fé fosse uma ferramenta para manipular a natureza ou satisfazer desejos pessoais. Tomam a comparação com a montanha de forma literal e concluem que a fé deveria mover pedras e montes físicos, quando na verdade o ensinamento aponta para algo muito mais profundo. As montanhas que a fé remove são os obstáculos interiores, os fardos do destino, os bloqueios criados pela vontade errada do ser humano. O peso de culpas antigas, as correntes de pensamentos negativos, os vícios e hábitos nocivos, tudo isso ergue barreiras aparentemente intransponíveis no caminho do espírito. Mas diante da fé viva, esses montes podem ser superados e dissolvidos, pois a fé abre a ligação com as correntes da luz que atuam com poder irresistível. É justamente nesse ponto que a mensagem do Graal lança luz sobre o verdadeiro significado das palavras de Jesus. A fé não deve ser confundida com crença cega, nem com apego a dogmas herdados. A fé verdadeira é viva, porque repousa no reconhecimento consciente das leis espirituais que regem toda a criação. O ser humano foi criado para viver em conformidade com essas leis, e quando ele se abre para elas, experimenta em si uma segurança e uma força que não vacilam diante das provas da vida. Essa força não nasce da própria pessoa, mas do fluxo constante da vontade de Deus, que atua por toda parte, sustentando mundos, movimentos e destinos. O grão de mostarda é pequeno, quase insignificante aos olhos humanos. No entanto, nele reside a potência de uma árvore inteira, que crescerá com um tronco, ramos e frutos. Assim também a fé, mesmo que, a princípio, pareça pequena e frágil, quando é verdadeira, contém em si a ligação com a grandeza da criação. Ela não precisa de exteriorizações ruidosas, nem de demonstrações teatrais. Basta que seja genuína, pura e sincera. O que importa não é o tamanho aparente da fé, mas sua qualidade e autenticidade. Uma fé verdadeira, ainda que pequena, possui mais força que uma crença exterior feita de palavras vazias. O ser humano de hoje, entretanto, encontra dificuldade em compreender essa simplicidade. Acostumado ao raciocínio frio e à exigência de provas materiais, perdeu a capacidade de confiar na atuação invisível das leis da vida. Exige explicações para tudo, deseja controlar o futuro e medir a espiritualidade com a régua da lógica terrena. Porém, quanto mais se agarra a esse modo limitado de pensar, mais se afasta da confiança viva
que deveria florescer em seu íntimo. Torna-se incapaz de reconhecer o poder contido em uma fé pura, porque espera sempre algo extraordinário aos seus olhos materiais, sem perceber que o verdadeiro extraordinário se realiza no silêncio do espírito. Muitos ainda dizem: eu gostaria de ter fé, mas não consigo acreditar. Essas palavras revelam um engano fundamental. A fé não se fabrica por esforço intelectual. Não é algo que se conquista apenas pelo querer da mente. A fé brota quando o espírito se abre sinceramente para a verdade. Quando cessa a resistência orgulhosa e se permite sentir a grandeza da criação. É como abrir uma janela em um quarto escuro. A luz não precisa ser produzida pelo morador, pois ela já existe do lado de fora. Basta abrir a janela e a luz entra. Assim também a fé. Ela nasce quando o espírito abre espaço para a atuação da luz. Contudo, não se deve pensar que isso seja fácil. Muitas vezes, para o ser humano moderno, parece quase impossível viver de acordo com esse mandamento. O peso de opiniões herdadas, de ensinamentos errôneos, de experiências dolorosas e da dureza do mundo material ergue barreiras que obscurecem a visão. A pessoa sente-se incapaz de confiar, como se a fé fosse uma exigência acima de suas forças. Mas mesmo nesses momentos de aparente impotência, permanece em cada espírito humano uma centelha da luz, que pode ser reacesa. Ainda que enfraquecida, essa centelha é indestrutível, e basta um movimento sincero da alma para que comece a brilhar novamente. A fé viva se comprova sobretudo na ação. Não basta declarar confiança em palavras, nem repetir fórmulas aprendidas. A verdadeira fé se manifesta em atitudes, no modo de viver, nas escolhas cotidianas. Quem possui fé viva não se deixa paralisar pelo medo, nem se entrega ao desânimo diante das dificuldades. Ele age com coragem, porque sabe que está inserido em uma ordem maior, justa e perfeita. Mesmo quando a vida apresenta provas duras, a fé dá forças para enfrentá-las e superá-las, transformando cada obstáculo em degrau para a elevação espiritual. Essa é a montanha que a fé remove, não uma massa de pedra inerte, mas a resistência interna que impede o espírito de avançar. A imagem do grão de mostarda também aponta para a necessidade de paciência e perseverança. Uma semente não se torna árvore de um dia para o outro. É preciso tempo, cuidado e condições favoráveis para que ela cresça. Assim também a fé. Ela deve ser cultivada diariamente, com pensamentos puros, orações sinceras, obras justas e vigilância interior. Quem espera resultados imediatos pode se decepcionar e desistir, mas aquele que persevera verá sua fé crescer e tornar-se fonte de força e luz. Cada pequena vitória sobre si mesmo, cada ato de bondade, cada pensamento elevado é como água e sol para essa semente espiritual. Na perspectiva da mensagem do Graal, fé e saber não se excluem, mas se completam. A fé viva conduz ao reconhecimento das leis da criação. E esse reconhecimento, por sua vez, fortalece a fé. Trata-se de um círculo virtuoso. Quanto mais a pessoa compreende a atuação dessas leis, mais confia nelas. E quanto mais confia, mais se abre para novas compreensões. Assim, a fé deixa de ser algo cego e irracional, tornando-se convicção clara, consciente e luminosa. É isso que dá à fé a força de mover montanhas, pois a coloca em sintonia com o poder irresistível da vontade de Deus. No fundo, a palavra do Evangelho, nada vos será impossível, não se refere à realização de desejos egoísticos, mas à superação das limitações espirituais. Para quem possui fé verdadeira, nenhum obstáculo interior é intransponível.
nenhuma culpa é irreparável, nenhum caminho de retorno à luz está fechado. A fé abre sempre uma possibilidade, porque liga o espírito ao fluxo vivo da força divina, que tudo renova e transforma. É por isso que nada se torna impossível. Não porque o ser humano tenha poder próprio, mas porque, na medida em que se liga à vontade do Criador, participa de sua força e encontra caminho até mesmo onde antes parecia não haver saída. Dessa forma, o ensinamento do grão de mostarda permanece atual e urgente. Em tempos de insegurança, medo e descrença, mais do que nunca é necessário cultivar uma fé viva, que não se abala com o que é passageiro, mas se apoia no que é eterno. Essa fé não exige demonstrações grandiosas, mas começa em pequenos gestos no íntimo de cada um. Uma decisão sincera, um pensamento puro, um ato de bondade podem ser o início de uma transformação profunda, pois da mesma forma que o grão de mostarda contém em si a árvore inteira, cada pequena chama de fé verdadeira contém em si a promessa de libertação e vida plena. Que cada ser humano possa redescobrir em si essa centelha, cultivar essa semente e deixar que ela cresça até tornar-se árvore frondosa. Então, as montanhas do medo, da dúvida e da culpa serão removidas e o caminho para a luz se abrirá, pois a palavra-frase é verdadeira. Quem possui fé, viva. Ainda que do tamanho de um grão de mostarda, encontrará forças para vencer o impossível e alcançar o destino luminoso para o qual foi criado.